contado no Elite Oculta pelo Fael é real, mesmo que não seja. Olá, Fael e pessoal do Elite Oculta. O meu nome é Gabriela e eu tenho 16 anos. O primeiro relato que eu vou contar é da minha avó Tânia, quando ela morava no interior da Bahia. Eu vi no canal que tem vários relatos que são da mulher cobra. Então eu vou contar esse do jeito que a minha avó me contou. Era quaresma do ano de 1960. A minha avó tinha 6 anos. E ela lembra que quando ela morava no interior da Bahia, havia uma lenda de que uma mulher se transformava em cobra todas as noites e se alimentava de tudo que tinha na sua frente. Podia ser homem, mulher, criança e até mesmo animal. E o que aparecia? A mulher cobra atacava feito uma sucuri e comia. Ela tinha o costume de chamar os homens e garotos para a mata, afinal, ela era muito linda, e quando o distraído chegava, achando que ia comer, na verdade, era ele quem era comido. A minha avó não acreditava muito nessa lenda, então ela zombava e falava que isso não existia. Em um certo dia de quaresma, a minha bisavó Nair pediu para minha avó ir na casa da minha tataravó Maria para convidar todos para irem jantar na casa da minha bisavó. Então, a minha avó foi até a casa da minha tataravó Maria, e a casa ficava a alguns quilômetros, e tinha que passar por dentro de uma matinha e de um rio. E chegando lá, a minha avó avisou a todos que o jantar seria na casa da minha bisavó. Todos concordaram e a minha avó seguiu o rumo de volta para casa. E durante o caminho, ela passou pela matinha e ali tinha um rio muito grande, e isso já era por volta das 18 horas. Então, enquanto ela caminhava, ela falou zombando: "Ah! Será que a lenda da mulher cobra é verdade? Eu acho que não. Deve ser boato do povo." De repente, um barulho muito alto ecoou na mata. E era um barulho de chocalho que as cascavel fazem pelas caudas delas. E na frente da minha avó, logo se manifestou um ser metade cobra e metade mulher. Da barriga para cima, ela era mulher. E da cintura para baixo, era uma cobra. A coisa não tinha pele, e sim escamas. O cabelo era preto e longos, e os olhos eram amarelos claros, e aquele ser falou bem suave para minha avó: "Você acha que eu não existo, garota?" A minha avó, com medo, logo falou: "Você deve ser coisa da minha cabeça, você nem é real." A criatura estava em cima da árvore. Então aquilo deu uma risada assustadora e, em seguida, ergueu a sua imensa cauda detrás da árvore, e a minha avó logo percebeu que, enrolada em sua imensa cauda, havia o corpo de um jovem de 23 anos. Então, a criatura abriu a boca de forma surreal e começou a engolir o rapaz. A minha avó começou a tremer de medo, e ela sentia que seria a próxima a morrer, já que estava paralisada de medo. Então, aquele ser, depois que engoliu o rapaz, ele caiu de cima da árvore no chão, fazendo a terra tremer com a força do impacto. Mas a coisa
se levantou ilesa, olhou para minha avó e falou: "Agora você sabe que eu sou real, não zombe do desconhecido. E como eu estou de bom humor e acabei de me alimentar, eu vou deixar você viver. Vá para casa e nunca mais apareça na minha frente." Então, parece que aquele ser deshipnotizou a minha avó e ela finalmente conseguiu se mover. E a meios de tropeços, ela correu de volta para casa. Chegando em casa, ela entrou chorando de medo e logo topou com a minha bisavó Nair e falou: "Mãe, a lenda da mulher cobra é verdadeira. Eu estava voltando para casa e a vi devorar um homem, mas ela me deixou ir embora." A minha bisavó Nair ficou em choque e ela disse: "Viu, Tânia? Eu te dei um alerta para nunca zombar das coisas que você acha que é mentira, pois o que a nossa família conta é tudo verdade." A minha avó se mudou para São Paulo depois de 2 anos do acontecido, e ela nunca mais zombou das lendas locais, e o homem que foi devorado nunca mais foi identificado. A minha avó jura de pé junto que aquela aparição da mulher cobra na quaresma é real. E aqui fica o meu alerta para aqueles que não acreditam e zombam do sobrenatural: cuidado, pois ele existe. E nunca zombem do que não conhecem. Muito obrigada por ler esse relato, e em breve eu vou mandar alguns dos meus relatos que tenho de lobisomem. Boa noite. Isso aconteceu ontem à noite, e ainda eu não tenho certeza se o que vi era real ou não. Eu trabalho como motorista de caminhão e nas últimas semanas tenho transportado pilhas de toras de madeira para frente e para trás entre vários estados no Brasil. São longas horas, estressantes de norte a sul do país, mas até que pagam bem. Ontem à noite, eu estava a caminho de um acampamento madeireiro no meio da floresta amazônica, no Mato Grosso, e foi quando o meu caminhão quebrou de repente. Foi uma grande surpresa, já que eu fiz uma manutenção há menos de 3 dias, e os mecânicos disseram que estava tudo bem. E para que saibam, eu mantenho o meu caminhão em boas condições, pois o meu sustento vai para o ralo se ele quebrar. Eu não estava com nenhum carregamento agendado e ainda estava dentro do prazo para retornar para o sul. Então, eu tive que pegar o meu telefone e ligar antes, para avisar o patrão que eu chegaria atrasado devido a problemas com o meu motor. Contudo, quando o telefone chamou, tudo que eu ouvi foi estática. O meu telefone estava tão fodido quanto a minha caminhonete. Irritado, eu tentei usar o meu chip da Vivo, já que o da TIM estava apenas com um pauzinho de sinal. E então, eu percebi que eu estava tão distante que o meu celular não recebia nenhum sinal ali. Foi aí que eu dei uma de mecânico e decidi tentar dar uma olhada no caminhão eu mesmo. E se eu conseguisse colocar o caminhão em movimento, eu poderia levá-lo até o acampamento e pedir um dos engenheiros do local para examiná-lo. Bem, eu consegui ligar o caminhão, mas eu mal saí quando o cheiro me atingiu. Isso parece estranho, mas eu podia sentir o cheiro de carne podre. Era tão espesso e forte que imediatamente me deu náuseas. Eu voltei para o caminhão e estava prestes a entrar para pegar uma garrafa de água,
quando eu ouvi. Era um grito que me abalou profundamente e estava vindo atrás de mim. Eu me virei para olhar e não vi nada. Eu sabia que havia uma floresta na minha frente e eu estava dirigindo por um trecho da floresta por uma boa hora, até o meu caminhão quebrar ali perto do acampamento, e eu estava sozinho, pois os madeireiros já estavam recolhidos no acampamento que ficava a 20 quilômetros. Eu ali parado, mexendo no caminhão, não conseguia ver nada, pois até a lanterna do meu celular, que era a minha única fonte de luz, se apagou misteriosamente. E estava tão escuro que eu não conseguia ver nada além da beira da estrada. E em seguida, outro grito veio logo à frente do meu caminhão. E novamente eu me virei para ver o que estava fazendo aquele barulho. Eu realmente gostaria de não ter feito isso. Parado ali estava aquele monstro. Essa é a melhor maneira que eu posso descrever. Era alto, magro e parecia morrer de fome. Havia esses chifres estranhos em sua cabeça que pareciam preencher todos os lugares ao mesmo tempo. Havia muito pouco cabelo e, em vez disso, tinha um tipo de pele cinza que parecia descascar em todo o corpo. A única razão pela qual eu pude ver tantos detalhes é que os faróis do meu caminhão se acenderam de repente e me deram uma visão muito clara do que quer que fosse aquela coisa. Ele rosnou para mim e começou a vir em minha direção. Eu me virei e comecei a correr em direção à estrada, a tão famosa Transamazônica. Avistei um par de faróis que só poderia significar que um veículo estava vindo pela estrada. Aproveitei a oportunidade para voltar para o meu caminhão, mas quando olhei para trás, para onde aquela coisa estava, ele já havia ido embora há muito tempo. O veículo que se aproximava apenas passou sem parar. Era apenas um carro. O meu caminhão começou a funcionar de repente, e tão rápido quanto aquela coisa havia desaparecido. Não esperei para saber se ele voltaria. Girei a chave do caminhão e meti o pé dali. Bem, eu só mencionei esse fato a um amigo quando cheguei ao acampamento madeireiro no dia seguinte, para carregar o caminhão. E esse amigo, ele caça regularmente nessa mesma floresta. Ele me disse que era uma pinguari, porém, como eu sou um assíduo telespectador do canal Elite Oculta, eu sei que tal criatura era um skinwalker. Porém, eu não tenho certeza se é. Eu só sei que eu nunca mais quero ver isso. Boa noite. Boa noite. Moro no interior de São Paulo. Estradas essas por vezes perigosas, com assaltos e furto de carga. Em um determinado dia, eu voltava para a minha cidade depois de um dia inteiro de trabalho. Geralmente eu durmo num hotel e saio no outro dia bem cedo. Mas como era quaresma e próximo da Sexta-feira Santa, eu quis antecipar a minha volta para casa. A estrada que eu viajava era deserta, sem iluminação e somente mata e canaviais ao redor. Em um determinado momento da viagem, eu parei na entrada de uma fazenda para falar ao telefone. Desci, me espreguicei, fumei um cigarro, mas algo me chamou a atenção. Bem ao meu lado, havia uma espécie de buraco no chão, e era uma grande entrada arredondada por mato em volta, como se fosse um poço abandonado, porém não era reto, e sim curvo.
Não dava para ver direito o fundo daquele buraco, mas parecia ter sido cavado há mais de um ano. Senti algo estranho vindo dali de dentro, e era um tipo de energia ruim, como se uma voz me chamasse. Então, logo entrei no meu carro e parti. E assim que entrei no carro e saí dali dirigindo, o sensor do carro começou a apitar e no painel mostrava que a porta traseira atrás de mim estava aberta. Achei estranho, pois eu tinha certeza que eu não tinha aberto. E se eu tivesse aberto? O sensor apitaria antes que eu tivesse parado naquela fazenda. Joguei o banco um pouco para trás, estiquei a mão, abri e bati a porta. Então ela fechou normalmente. Voltei o banco para o lugar e continuei dirigindo. Era por volta de 11 horas da noite e o sono já estava batendo, quando eu senti um arrepio no meu braço. Era uma sensação muito estranha, pois comecei a sentir que eu não estava sozinho dentro do meu carro. Foi quando olhei pelo retrovisor e vi algo que a minha mente jamais esqueceria. Sentada, bem no meio do banco de trás, havia uma mulher. E os cabelos compridos foi a única coisa que eu pude ver. Tentei falar alguma coisa, mas a minha voz não saía. Tentei parar o carro, mas era como se o meu corpo não me obedecesse. E aquela figura continuava sentada ali, imóvel. E foi quando ela colocou a mão no meu ombro e sussurrou: "Pode parar aqui." Não consegui parar de imediato. Segui alguns metros adiante, quando finalmente parei o carro. Ainda em estado de choque, ouvi a porta se abrindo. Olhei pelo retrovisor e o que vi me deixou em choque. A mulher acabara de sair do carro, mas pude ver uma enorme cauda de serpente saindo do carro logo atrás dela. Ela bateu a porta e seguiu pela estrada escura de terra, iluminada apenas pela luz da lua cheia. Aquela moça era humana somente da cintura para cima, pois da sua cintura para baixo, ela era uma enorme serpente que rastejava e deixava um grande rastro na terra. Seguiu seu caminho até entrar no mato na lateral da estrada e desaparecer. Me recuperei do susto e segui viagem. Até hoje, eu não sei se aquele buraco que eu vi na lateral da estrada era um tipo de toca onde ela se escondia. E também não sei se aquela mulher cobra era uma aparição real ou algo sobrenatural. Mesmo após terem se passado alguns anos do acontecido, eu ainda evito aquela estrada. Boa noite. Olá, eu me chamo Carla e o meu relato é o seguinte. Quando eu tinha 6 anos de idade, em 1982, eu morava com a minha avó materna e os meus tios. Nesta época, a minha mãe estava separando do meu pai. E mesmo assim, os dois eram funcionários públicos. Então, como a minha mãe e a avó eram praticamente vizinhas, a minha mãe, ao ir trabalhar, me deixava com a minha avó. E assim, eu acabei por ficar de vez na casa da minha avó. Mas todas as noites, após o trabalho, a minha mãe ia jantar lá e aproveitava para me ver. E por estar separando do meu pai, a minha mãe começou a beber muito aos finais de semana e em várias ocasiões eu via ela alcoolizada. Nós morávamos em um sobrado de 3 quartos, em uma travessa da Avenida Morumbi.
no Brooklyn, em São Paulo. Eu era uma criança alegre. Adorava brincar com as crianças da vizinhança e com as minhas bonecas. Bem, eu era muito paparicada. Afinal, eu era a primeira filha e neta. Só que às vezes eu tinha dificuldade de dormir à noite e a minha avó me dava chá de erva cidreira. No sobrado, cada tio meu dormia num quarto e eu e a minha avó dormíamos no quarto da frente. Na maioria das vezes, a minha avó dormia primeiro que eu, pois eu a escutava roncar e ficava virando de um lado para o outro até pegar no sono. Na cama comigo tinha uma boneca amiguinha, daquelas grandonas da Estrela, e um urso de pelúcia. O quarto nunca ficava totalmente escuro. Tinha um abajur, ou seja, ficava uma penumbra. Um determinado dia, eu rolando de um lado para o outro tentando dormir. Eu estava com a cara para a parede. Quando fui virar para o outro lado, apesar de criança, eu não quis acreditar no que estava vendo. Em frente à minha cama, tinha uma pessoa muito magra, alta, com uma capa preta, e o cabelo dele me chamou muita atenção. Era um corte Chanel, daqueles da década de 20 e 30, e ele era ruivo, totalmente ruivo. O cabelo era hiper liso e tinha uma franjinha. Ele apareceu sorrindo para mim, e o rosto dele era quase de uma caveira. Mas ainda possuía traços humanos, mas era cadavérico. Na hora, eu queria berrar, pois imaginem que até um adulto se assustaria. Agora, imagine uma criança de 6 anos. Porém, eu berrava, mas a minha voz não saía. Era como se eu tivesse ficado muda. E também queria me mexer, mas estava paralisada. Aquela coisa conseguiu falar comigo. Porém, não falava pela boca. Era como se o pensamento dele estivesse entrando na minha cabeça. Ele disse que eu era uma criança bobona e medrosa. Porém, ele jamais faria nenhum mal para mim. E que eu me lembraria dele até o meu último minuto de vida nessa terra. Consegui me mexer e então coloquei o urso de pelúcia na frente da cara para me esconder dele. Mas a imagem dele passava pelo urso e não sumia. Alguns minutos depois, ele virou fumaça e desapareceu. Então, eu me levantei da cama com as pernas bambas, acendi a luz e corri aos berros para a cama da minha avó. A gritaria foi tanta que os meus tios acordaram, invadiram o nosso quarto achando que fosse um ladrão. Tremendo, eu contei para minha avó que tinha uma caveira de capa preta no quarto e aquela figura tinha os cabelos vermelhos. E então eu chorava, soluçava e fui para a cozinha com a minha avó e ela me deu um chá de erva cidreira. Quero deixar claro que a minha avó pegou um terço e foi nesse dia, aos 6 anos de idade, que eu aprendi a oração do Pai Nosso e Ave Maria. E de lá pra cá, toda vez que ia dormir, eu rezava com a minha avó. A minha avó era bem amiga da vizinha que morava no sobrado ao lado. As duas adoravam cozinhar e sempre estavam trocando receitas. No dia seguinte, a minha avó saiu no portão para levar o lixo e essa vizinha veio perguntar o que tinha acontecido naquela madrugada, pois o sobrado era um encostado no outro e ela tinha ouvido os meus berros. A minha avó me chamou e disse para eu contar tudo para a vizinha. Então, eu contei tudo para ela que tinha acontecido e logo em seguida fui brincar. A vizinha disse o seguinte para minha avó: Benedita,
Essa menina tem mediunidade e já está se manifestando muito cedo. E quando ela estiver maior, ela vai precisar desenvolver esse dom. A minha avó perguntou o que eu poderia ter visto. E como a vizinha frequentava um centro de umbanda, ela disse para a minha avó que eu tinha visto uma entidade de esquerda que se chamava Exu Caveira. E que provavelmente, quando adulta, eu seria médium e teria que desenvolver na umbanda. A minha avó não gostou muito, pois ela não gostava dessas coisas, pois era muito católica. Ela contou para minha mãe que achou que fosse um pesadelo que eu tinha tido. Porém, eu passei a escutar vozes e ver vultos. A minha mãe então contou para o meu avô que ele era espírita kardecista e dava passes na Federação Espírita e já tinha ido a Uberaba conhecer Chico Xavier. Na hora, o meu avô me levou na Federação e passei a frequentar lá. Sendo que depois de adulta, eu fiz alguns cursos. A minha mãe, que achou que fosse pesadelo meu, passou a acreditar que eu realmente vi aquilo, porque ela disse que se fosse um simples pesadelo, eu não iria ter isso na memória e contar os detalhes depois de adulta. A minha mãe teve mais 2 filhas, e as minhas irmãs, quando tinham 9 e 10 anos, pediam para que eu contasse o que eu havia visto. E foi aí que a minha mãe acreditou em mim. Bem, eu jamais esquecerei isso. Atualmente, eu não frequento mais a Federação. Respeito todas as religiões, mas hoje eu sou membro da Igreja Universal e gostaria muito que o meu relato fosse contado no seu canal. Boa noite. Olá, boa noite. O meu nome é Paulo. Eu moro em Santa Bárbara, Minas Gerais. E aqui na minha cidade é muito comum sair grupos de ciclismo pela cidade, andando pelo interior. Bem, eu não sou muito fã de atividades ao ar livre, mas resolvi chamar alguns amigos para pedalar em um sabadão à tarde. Porém, como nenhum dos meus amigos toparam, eu decidi ir sozinho mesmo. Era um percurso médio, levaria no máximo 1 hora para ir e voltar. Eu saí por volta das 16 horas e eu fui pedalando por uma estrada de chão na zona rural da cidade. Era uma estrada deserta, mas me sentia seguro, pois eu usava um aplicativo que mostrava a rota pelo GPS. Então, mesmo sem conhecer o caminho, poderia voltar tranquilamente. Eu estava andando por uma estrada que eu não conhecia, sem casas, e num lugar bem isolado. Aquela noite estava escura, me lembro que era lua cheia. E quando de repente, o pior aconteceu. A minha bicicleta travou as rodas e eu caí no chão com tudo. Eu levantei sacudindo a poeira da roupa, mas quando fui andar na bicicleta, eu percebi que a corrente estava travada no peão da bicicleta, impedindo a roda de trás de girar. Eu fiquei um pouco desesperado, pois aquela estrada era muito deserta e escura e não passava nada por ali. Bem, com muito medo, eu decidi deixar a bicicleta escondida no matagal e fui correndo a pé mesmo para chegar em casa, voltar com o carro para buscar a bicicleta.
e por mais que eu corresse, parecia que eu não chegava em lugar nenhum. Bem, deveria ser quase 8 horas da noite. O ar ficou muito gelado e uma neblina tomou conta da estrada. Eu tentei olhar no GPS, mas parecia que as coordenadas estavam doidas, pois não me levava a lugar nenhum. Aquilo tudo parecia muito estranho, pois parecia um sonho ou um pesadelo, pois a neblina me deixava tonto, e não era comum isso acontecer naquele horário. Eu fiquei realmente assustado e prometi para mim mesmo nunca mais andar sozinho por lugares que não conheço. Eu fui andando pelo caminho e nesse momento eu já não conseguia correr, somente andar porque eu já estava muito cansado. E foi quando eu vi na estrada a coisa mais assustadora da minha vida e que jamais esquecerei. Eu vi saindo da mata um ser que era um homem, porém com aparência de coelho, com orelhas pontudas e dentes bem grandes, pelos pardos e sujos, e aquela criatura parou na minha frente e ficou me encarando, fazendo gestos com a mão, como se me chamasse. Eu pensei, está em um pesadelo, ou em uma dimensão paralela, talvez 7 além, eu não sei, mas nada daquilo parecia ser real. Bem, eu rezei para Deus me proteger e enviar os seus anjos para me livrar daquela situação, ou para acordar caso aquilo fosse um sonho. E quando abri os olhos, parecia que estava tendo um delírio, pois de repente eu vi uma luz bem no alto do morro, que no começo eu pensei que fosse a lua. Mas essa luz foi descendo. Eu não sei se foi uma ilusão, pois parecia que a luz estava descendo dos céus. Mas na verdade, era o farol de uma moto que estava descendo pela estrada, que era uma descida bem alta que vinha do morro. O farol emitia uma luz tão forte que me cegou por alguns instantes, e quando eu abri os olhos, eu não vi mais aquela terrível criatura na estrada. Somente um motoqueiro alto, com uma moto também bem alta, que parou do meu lado e perguntou se eu estava perdido por ali. Ele parecia que tinha uns 2 metros de altura, e a moto dele também era maior que as motos comuns. Ele se vestia todo de preto, e atrás da sua jaqueta tinha um desenho de um par de asas brancas. Ele me ofereceu carona até a minha casa e me deixou no portão e falou para que eu tomasse cuidado com aquela estrada, pois ali tinha vórtices para outros planos e outros mundos. E também, nesses mundos haviam criaturas sinistras que elas poderiam aparecer por ali. Mas se caso assim acontecesse comigo, era só eu pedir a ajuda de Deus, que Ele enviaria a ajuda dos céus. A moto saiu pela rua e foi embora. Achei até que o motoqueiro fosse desaparecer, mas ele foi embora normalmente, pilotando pelas ruas. Eu não voltei para buscar a bicicleta e nem quero passar novamente por aquele local. E acredito que aquele motoqueiro que apareceu e me salvou daquela terrível criatura, meio homem e meio coelho, era um anjo enviado por Deus. Bem, sobre a criatura da mata, eu não sei o que era, pois já ouvi falar de lobisomens, mas homem-coelho eu nunca ouvi falar. Bem, este é o meu relato. Eu não sei escrever muito bem, mas queria compartilhar a minha experiência. Boa noite. O relato que vou lhes contar é contado pela minha mãe ainda viva.
e que lhe ocorreu em meados da década de 70, em uma cidade do interior do Paraná. Tínhamos uma chácara em uma cidade do interior do Paraná, a exatamente 350 quilômetros de Curitiba. Era uma terra boa, um terreno de esquina um pouco retirado da cidade, porém não muito longe. A dita chácara era localizada em uma descida para a Cidade Alta, e do seu lado direito havia uma outra propriedade também muito grande, só que nessa propriedade existia um pasto para bois, e logo mais abaixo havia uma mata fechada e bem escura. Voltando à chácara principal, existia lá muitas árvores, e dentre elas um abacateiro, e eu deduzo que o mesmo era centenário, haja visto que precisavam de 4 pessoas para abraçá-lo. Os seus frutos eram de um doce extraordinário, tanto que vinham pessoas de Curitiba apanhá-los na época da colheita. À noite parecia que aquela terra era mais escura do que o normal. As criaturas noturnas de vez em quando paravam com a sua sinfonia assim do nada, e algum tempo depois voltavam a cantar e assim por diante. Ouvíamos histórias um tanto descabidas, e na época éramos crianças de 8 a 10 anos, e jamais imaginávamos que aquilo iria nos acontecer. Eu lembro-me como se fosse ontem, era um final de ano, e toda a família se reuniu naquela ocasião para passarmos as férias na chácara. E estávamos em 15 pessoas, e dessas 15, 6 eram crianças, inclusive este que escreve. Na primeira noite, dormimos todos amontoados em uma sala grande que a casa possuía. Até aí tudo normal. No outro dia, começamos a dar ouvidos a histórias do povo que naquela cidade moravam. Histórias de visagens, assombrações, lobisomens, fantasmas, saci e uma tal de mulher de branco que aparecia no abacateiro. Não sabíamos ao certo se eles queriam nos assustar, como, por exemplo, botar medo no pessoal da cidade. Haja visto que no interior eles têm esse costume de assustar as pessoas com histórias assim. Ou será que não? E na noite do segundo dia, já estávamos todos habituados com o local. Porém, quanto mais a noite adentrava, alguma coisa por dentro de nós nos apertava, como se alguma coisa fosse acontecer com algum de nós. E então, no terceiro dia, ouvimos uma história que até poderia ter algum fundamento. Na propriedade em frente à nossa chácara, havia aquela mata escura da qual lhes falei, e em certa ocasião, alguém estava limpando parte daquele terreno, e essa pessoa caiu em um despenhadeiro, e o seu corpo nunca mais foi localizado. E dizem os moradores da região que em certas noites eles ouvem os gritos lancinantes de alguém caindo de uma altura muito grande e depois pedindo socorro. Eu não sei se até hoje foi fruto de nossa imaginação, pois eram altas horas da noite e todos os que estavam na chácara, inclusive os adultos, a minha mãe e o meu falecido pai, ouviram gritos de agonia e desespero e pedidos de socorro. E os gritos vinham do lado da mata fechada e bem escura. No outro dia comentamos entre nós o ocorrido, e todos foram unânimes em dizer que ouviram os gritos e os pedidos de socorro. Um outro fato a seguir também é relacionado com a chácara. Um dos meus tios, hoje já falecido, e que se chamava Mário, era uma espécie de feitor da chácara, pois morávamos em Curitiba,
e ele naquela cidade e cuidava da dita chácara. Bem, um certo dia, ele foi tratar de um porco que lá existia, e eram mais ou menos 5:30, perto das 6 horas da tarde. E foi quando ele adentrou no manguezal, e ali ele tinha que obrigatoriamente passar perto do abacateiro. E foi quando ele se deu conta que quem estava lá era a famosa mulher de branco. Ela estava dando a volta no abacateiro, deu 4 voltas ao redor da árvore e desapareceu como se quisesse ser vista. Outro fato também relacionado ao abacateiro: certo dia, a minha avó estava parada diante do abacateiro em pleno dia. E a minha mãe era menina e perguntou para ela: "Mãe, o que a senhora está fazendo aí?" Naquele tempo, se você chamasse o seu pai ou a sua mãe de você, tu apanhava tanto que nunca mais iria esquecer. E foi quando ela se virou e respondeu: "Por que você veio me interromper aqui, menina? Agora que a mulher de branco ia me dizer aonde estava a panela de ouro." Essa narrativa é descrita pela minha mãe até os dias de hoje. Em outras ocasiões, ainda foram ouvidos como se alguém derrubasse uma grande quantidade de moedas no chão, e passos vindos do lado de fora, batidas na porta, luzes que se acendiam e apagavam sozinhas. Enfim, foram muitos os mistérios e enigmas existentes naquela chácara. Na década de 90, ela foi vendida por um preço vil, e sendo que o pé de abacate ele foi cortado pelo atual proprietário, deixando somente a terra nua, e até os dias de hoje nada foi construído naquela terra, e por que cargas d'água ninguém o sabe. Bem, persiste o mistério naquela terra até os dias de hoje? Ou o atual proprietário tem os seus motivos para não construir ali? Mas se for, por quê? Bem, fica a indagação para o ouvinte tirar suas próprias conclusões. Boa noite. Olá, boa noite. O meu nome é Bruna. Gosto bastante dos seus relatos. Eu e os meus 2 filhos somos inscritos no seu canal e vejo todos os seus vídeos, que por sinal são muito bons. Certa vez ouvi o relato de uma boneca e me lembrei que quando era criança eu morei em uma fazenda mal assombrada. Então decidi contar para vocês o fato ocorrido. Bem, hoje tenho 30 anos, mas na época eu tinha apenas 12. E isso ocorreu em uma fazenda aqui em Goiás. Vou deixar em segredo o nome da cidade. Mas a minha mãe e o meu padrasto trabalhavam de caseiros em chácaras e fazendas. E por indicação, acabamos nos mudando para uma fazenda. Eram 3 casas: a casa da dona e 2 casas para os caseiros. E quando nos mudamos para lá, tivemos que morar na casa de baixo, pois na casa de cima ainda morava um caseiro que iria explicar as coisas para o meu padrasto. E depois que o meu padrasto já soubesse de tudo o que fazer, o outro caseiro ia embora. Estranhamos, porque esse homem só trabalhou 2 meses nesta fazenda. Porém, ninguém questionou nada.
Na casa de baixo era tudo tranquilo, porém era um pouco longe das outras duas. E enquanto estávamos lá, tudo ia muito bem. Até que o meu padrasto aprendeu as coisas e o outro homem foi embora e tivemos que mudar para a casa de cima. Quando mudamos, achamos o máximo. A casa era maior e muito melhor, e tinha um rego de água que eu adorava. As primeiras noites, tudo ocorreu bem, e quando estávamos bem acostumados com a casa, uma certa noite eu ouvi um barulho. O barulho vinha de uma xícara que ficava do lado da minha cama com a minha escova de dentes. Fiquei morrendo de medo. O meu quarto era do lado do quarto da minha mãe. Porém, não tive coragem de levantar para falar com ela. Só me cobri com a coberta e fiquei quieta. No outro dia contei para minha mãe, mas ela nem me deu ouvidos. Pois bem, a minha mãe e o meu padrasto foi para o curral tirar leite e eu fiquei em casa. Naquela época, eu tinha uma cachorrinha. Peguei a minha boneca e fui brincar no rego de água. E brinquei ali até me cansar. Depois, eu fui na entrada da casa, que tinha uma escada. E ali eu deixei a minha boneca. Era uma boneca que se chamava Meu Bebê. Voltei pro rego e estava brincando com a água, até que comecei a ouvir choros de bebê. Fiquei muito espantada e olhei para a boneca, e o choro vinha dela. Porém, a boneca nem se mexia, e não tinha nada que fazia ela chorar. O mais espantoso foi que o choro era realmente de Neném. A minha cachorrinha que estava do meu lado começou a latir para a boneca e ficou brava, querendo mordê-la. Aproveitei essa situação para correr para o curral. Cheguei lá chorando e morta de cansado, pois havia corrido muito. A minha mãe me perguntou o que havia acontecido. Então eu disse a ela que a boneca estava chorando. A minha mãe não acreditou na história e disse que a boneca não chorava. E logo depois voltamos para casa e a minha mãe queria ver a boneca. E chegando lá, a danada ainda estava na escada, onde eu a havia deixado. E a minha cachorra ainda estava latindo para ela com os pelos arrepiados. A minha mãe ficou chocada com aquilo. Eu cheguei perto da boneca e falei: "Vamos lá, chora agora que a minha mãe quer ver." Mas a infeliz não fez nenhum barulho. Fiquei com muita raiva da boneca. E a minha mãe foi fazer o almoço. Então fui até a cozinha, peguei uma faca e acabei com a boneca. Cortei ela todinha. E a minha mãe só observava aquilo calada. Depois de cortar a boneca, eu ateei fogo nela. No mesmo dia, fomos para a cidade fazer compras. E no mercado em que estávamos, o dono perguntou se éramos novos ali, pois nunca havia visto a gente. O meu padrasto disse que sim, e explicou em qual fazenda estávamos morando. O dono arregalou os olhos e falou: "Vocês não vão ficar muito tempo por lá. Ninguém para lá. Aquela fazenda é assombrada pelo filho da dona que morreu ali." Ele disse que o filho odiava a mãe dele e por isso colocava todos os caseiros para irem embora. E a minha mãe logo falou para o homem: "Olha, a minha filha anda ouvindo coisas estranhas lá. E inclusive ela até viu a boneca chorar." E daí o homem falou: "Olha,
Não vai ser só a sua filha que vai ouvir. Vocês também vão. Após a conversa com aquele homem, voltamos para casa. E naquela noite, tudo foi tranquilo. O meu padrasto e a minha mãe ficaram rindo da história que o homem do mercado contou. E quando chegou a hora de dormir, eu não quis dormir no meu quarto. Pedi à minha mãe para dormir com ela, e ela deixou. E assim foram por 2 noites. E quando foi na terceira noite, deu briga entre o meu padrasto e a minha mãe. Pelo motivo que eu não queria dormir sozinha. O meu padrasto se chamava Lindomar. O infeliz me pegou pelo braço e me colocou lá fora e trancou a porta. E isso já era por volta de 9 da noite. Comecei a chorar e ouvi a minha mãe mandando ele abrir a porta, mas ele não abria. Eu chorava e pedia por favor para ele abrir. E foi quando de repente ouvi do lado de fora da casa uma batida de chicote bem alta. Nesta hora, todos dentro da casa ficaram em silêncio. O Lindomar me perguntou como eu havia feito aquele barulho, pois se eu estava aqui na porta, como eu havia conseguido bater o chicote do outro lado da janela. Eu, gritando, disse que não foi eu, e esmurrava a porta, pedindo para eles abrirem. E novamente, aquele estralo de chicote bateu um pouco mais perto de mim. Entrei em pânico e gritei para minha mãe me ajudar, pelo amor de Deus. Lindomar abriu a porta desesperado com o facão para procurar quem estava batendo com o chicote. A minha mãe correu e me arrastou para dentro do quarto. E me abraçando, ela percebeu que eu estava em choque. Lindomar voltou e disse que não achou ninguém. Então, ele fechou a porta. Mas foi o tempo dele fechar a porta e novamente deu uma batida enorme. E fez muito barulho. Eu já estava quase infartando. Então, eu pulei na cama da minha mãe. E em seguida a minha mãe e o Lindomar também vieram, e ficamos todos na cama. No outro dia acordamos, e eu não quis ficar sozinha. Então eu fui para o curral com eles. E todos estávamos espantados. Aquele dia foi bem tranquilo, mas quando a noite caiu, o tormento começou. Já estávamos com a casa toda fechada, quando do nada ouvimos a prateleira da cozinha cair e derrubar todas as vasilhas. Foi um barulho muito alto, e o Lindomar foi olhar e chamou a minha mãe para ver. Porém, tudo estava em seu devido lugar. A prateleira e as panelas estavam intactas. Todos ficamos muito espantados. Enquanto estávamos na cozinha, ouvimos o barulho de alguém abrindo a carteira do Lindomar no quarto. Fomos até lá e a carteira também estava no mesmo lugar. Nesta noite, dormimos novamente todos juntos e com muito medo. Na noite seguinte, já esperávamos o tormento novamente. Mas até a hora que fomos dormir, não ouvimos nada. Quando a madrugada caiu, acordamos com uma batida bem forte do lado da casa. Era como se alguém tivesse pegado o latão do leite, enchendo de água no rego e vindo do lado da casa e jogando o latão cheio de água na carroça. Fazia até o barulho da água caindo. E assim ficou por uns 10 minutos. Lindomar gritava lá de dentro que quem quer que fosse que estivesse fazendo aquele barulho era para ir embora. Porém,
de nada adiantava, e o barulho continuava. Criamos coragem para ver o que estava acontecendo lá fora. E quando saímos, não havia nada de anormal do lado de fora da casa. E até o chão estava seco. Não havia carroça, nem latão e nem nada. E não tinha dado tempo de ninguém ir embora se tivesse realmente alguém do lado de fora. O Lindomar começou a gritar: "É você assombrando a gente, né, infeliz? Vai assombrar a casa da sua mãe, já que você não gosta dela." Bem, naquela noite, os barulhos pararam. Porém, 2 noites depois, novamente os barulhos continuaram. E Lindomar disse que quando amanhecesse, íamos embora dali. E não ia ficar para esperar outro caseiro para ensinar as coisas. E quando amanheceu, ele foi até a cidade, chamou um caminhão de mudança e fomos embora. E até hoje, sempre lembramos daquela época que moramos na fazenda assombrada. Boa noite. Essa história aconteceu há cerca de 10 anos atrás, no interior de Pernambuco. Éramos um grupo de cerca de 10 amigos, que tínhamos estudado a vida inteira juntos. Quando concluímos o colegial, fomos estudar na capital e em outras cidades, e nos separamos. Mas sempre que havia um feriado, voltávamos para a nossa cidade e nos encontrávamos, para passar mais tempo juntos. Então, íamos sempre para a fazenda que pertencia ao pai de um de nós. A fazenda ficava nos arredores de uma cidade vizinha, um local bastante ermo e à margem de uma rodovia federal. No dia em que aconteceu essa história, chegamos lá bem cedo, como de costume. A casa grande ficava um pouco distante da rodovia e não havia nada por perto, exceto a casa do zelador, que ficava a alguma distância. Neste dia, ele não estava, tinha ido à cidade. A casa grande era uma construção muito simples, com uma grande escadaria na frente, porque embaixo ficavam os aposentos onde antigamente era a senzala. Essa parte tinha sido fechada com tijolos e ninguém entrava lá. Passamos o dia tomando banho de rio, brincando, tocando violão e mexendo com as vacas, e nos aventurando por dentro do mato no terreno da fazenda. Do meio para o fim da tarde, voltamos para a casa grande para continuarmos as nossas conversas e brincadeiras. A casa consistia numa grande varanda que percorria a casa pela frente e pelos fundos. Uma grande sala, um corredor e no final deste havia uma enorme sala de jantar ladeada por 4 quartos, sendo assim 2 de cada lado. E no final ficava a cozinha. Não havia área de serviço porque atrás da cozinha o terreno era pedregoso, de difícil acesso e cheio de mandacarus e vegetação típica. Talvez a casa tenha sido localizada ali de propósito, por questões de segurança por quem a construiu. Os 2 lados e o fundo da cozinha ficavam impedidos por esse terreno acidentado. Aquele dia era uma sexta-feira santa, época de quaresma,
Então, o nosso grupo se dividiu em dois. Uma parte ficou num dos quartos vendo TV e conversando, e o outro, no qual eu estava, foi para a cozinha matar a fome e o tempo. Num determinado momento, enquanto conversávamos, ouvimos um barulho numa das janelas da cozinha. Era como uma risada de criança e algo roçando a janela. Tomamos um susto, porque sabíamos que ninguém conseguia chegar à janela, por conta do terreno e dos mandacarus do lado de fora. Abrimos a janela e não vimos nada. Então, voltamos a fechá-la. E em alguns minutos, o barulho se repetiu. Só que desta vez, parecia que haviam cerca de 3 vozes rindo baixinho, cochichando, e nem todas eram de criança. Então, começamos a ficar assustados. E novamente, abrimos a janela. Não havia ninguém do lado de fora. Sem parar para pensar no assunto, sugerimos que talvez os nossos amigos que estavam no quarto tivessem saído da casa e estivessem nos pregando uma peça. Então decidimos que da próxima vez que ouvíssemos o barulho, um grupo correria até o quarto e o outro os esperaria na porta da frente da casa para pegá-los em flagrante. E assim fizemos. Passados mais alguns minutos, novamente veio aquele barulho. Só que desta vez foi um som aterrador. Além das risadas, algo como um grunhido, e uma voz muito grave e rouca, dando um gemido medonho. Além disso, algo ali do lado de fora subiu na mangueira e começou a balançar os galhos. E aquela coisa que estava ali em cima começou a gritar o nosso nome. E um vento forte começou a forçar a janela, como que querendo abri-la. Pulamos de nossas cadeiras e corremos. Uns foi para o quarto e os outros para a porta de entrada. E qual não foi a nossa surpresa quando encontramos os nossos amigos tranquilamente conversando no quarto. O pânico era total nessa hora. Contamos a eles o que havia acontecido. A princípio, eles acharam que estávamos brincando, mas ao ver as nossas caras de medo, perceberam que a coisa era séria. Ficamos sem saber se saíamos ou não da casa. Era por volta de 7 horas da noite e o sol já estava quase no fim. E só havia a última luz do dia do lado de fora da casa. Aquela hora do crepúsculo. Por fim, os rapazes se juntaram e foram ver se havia algo fora da casa. Mas só constataram que não havia nada e que era impossível atingir a janela da cozinha. E quando estavam voltando, ouviram atrás de si o som de risadinhas abafadas. E também alguma coisa chamar os seus nomes com uma voz sinistra. Todos voltaram correndo para dentro de casa e contaram a nós o que havia ocorrido. Neste momento, o pânico realmente tomou conta de todos nós. Pegamos as nossas coisas do jeito que estávamos, sem arrumar nada, e corremos para dentro do carro, para assim voltarmos para a cidade. Não sei se influenciados pelo medo ou não, mas quando deixamos o terreno da fazenda, passando pela porteira, escutamos um forte assobio. Uma coisa melancólica e triste. Daí nunca mais voltamos ali. E
até hoje não sabemos o que foi aquilo. E a partir daquele dia, os nossos encontros passaram a ser na cidade mesmo. Boa noite. Olá, boa noite a todos do canal. O que aconteceu comigo foi um tanto quanto assustador. Bem, vamos aos fatos. Era uma sexta-feira da paixão, época de quaresma, e eu estava de férias, mas mesmo assim costumo dormir cedo, por volta de 10 da noite. Deitei-me às 10 da noite e virei de costas para a porta. A minha mãe, que trabalha à noite, também estava em casa dormindo no outro quarto ao lado. Depois de uns 10 minutos deitada, comecei a sentir calafrios e paralisei ali, deitada sozinha. E como se fosse uma mensagem telepática, algo com uma voz horripilante dizia atrás de mim: "Ei, eu sou o diabo e estou aqui atrás de você. Se você virar, você vai me ver." E logo em seguida, senti uma mão segurar o meu ombro por trás. A mão era extremamente gelada e parecia possuir garras. Porém, eu não conseguia ver o que era aquilo. E fiquei imóvel sem conseguir me mexer por volta de uns 30 minutos. E foi então que aquela voz rouca começou a dar gargalhadas. Comecei a me desesperar e a me sacudir, e parecia que eu estava em transe. Então comecei a orar o Pai Nosso em pensamento. Mas aquela voz que vinha daquele ser orava o Pai Nosso junto comigo. Porém, aquilo orava o Pai Nosso de trás para frente. E se eu dizia: "Pai Nosso que estais no céu", aquela voz sinistra dizia ao mesmo tempo: "Suek on siatese ewek oson iap." E eu só consegui voltar a me movimentar depois que caí da cama para o chão. Me levantei rapidamente e acendi a luz do quarto, mas não havia nada ali, exceto um forte cheiro de enxofre. Corri para o quarto da minha mãe e dormi com ela. Bem, nesse dia eu não sei se realmente era o diabo que estava lá em casa, pois não consegui ver nada. Só senti a presença de algo malicioso e muito ruim no meu quarto. E desde então eu não durmo mais neste quarto, e só o uso para guardar as minhas coisas. Boa noite. O fato que irei narrar aconteceu há 7 anos atrás, no ano de 2013. O meu irmão mora no interior de São Paulo, na cidade de Araras. E na época, como era feriado de Páscoa, ele alugou um sítio com piscina, campo de futebol e chamou toda a nossa galera aqui de São Paulo para irmos até lá e aproveitar o feriado. E todos nós fomos para o sítio. E ao todo éramos 15 pessoas, mais as pessoas que o meu irmão havia convidado lá da cidade para a bagunça. Bem, eu sei que rolou muita bebida e zoeira, e a galera ficou bêbada e foi uma bagunça enorme. O sítio era muito bonito,
sendo que a parte da frente era toda gramada, onde tinha logo depois da entrada um campo de futebol. E depois havia um cercado de mato, e logo em seguida a grande piscina, e a casa ficava logo atrás de tudo. E atrás da casa havia uma cerca, e depois dessa cerca só se via o mato, e era praticamente uma mata fechada. No terceiro dia da estadia no sítio, eu comecei a me sentir mal, incomodada, pois era muita bebida que estava rolando. Então, eu comecei a me preocupar e senti uma sensação estranha. Na noite do terceiro dia, o pessoal decidiu ir para o centro da cidade, em algum bar ou balada, para ver o movimento. Eu e mais 4 amigas e 2 amigos decidimos ficar por lá, pois estávamos cansados e eu com uma sensação estranha. Lembro que me deitei na sala de estar, onde tinha uma porta de entrada do sítio e uma porta lateral branca de ferro com vidros que dava para a garagem do sítio. Me deitei em um sofá ao lado de uma amiga minha e acabamos pegando no sono. E então eu tive um pesadelo horrível. Acordei assustada e a minha amiga ainda reclamou que eu estava me mexendo muito, então ela foi para a cama. O estranho foi que, mesmo acordada, o pesadelo continuou. No pesadelo, todos estavam tramando matar uns aos outros. E eu mesma senti um impulso de pegar uma faca e esfaquear as pessoas que lá estavam, sendo que as pessoas tinham a mesma sensação e vontade que eu tinha. Bem, eu só sei que isso me desesperou, porque mesmo depois que eu acordei, a minha amiga foi para a cama e eu continuei com esta sensação. E via as imagens das pessoas se atacando. Era sangue e muita gritaria. Aquilo tudo era horrível. E foi quando eu me sentei no sofá. Já eram por volta de 2 da madrugada. E todos estavam dormindo em colchões que estavam dispostos no chão. Me lembro como se fosse hoje, que neste momento, quando olhei para a porta lateral que dava para a garagem, eu vi 2 figuras, tipo essas figuras de candomblé. Um homem forte negro, com uma saia branca e algo cobrindo o rosto, que parecia um cajado de pedrinhas, e ele estava com o cajado na mão. E do lado dele havia uma mulher com trajes bem parecido. Eles me olharam e riam como se gargalhassem. Porém, eu não ouvia o som, só via os gestos. Saí dali correndo e me juntei à minha amiga que estava dormindo no quarto. Logo acordei e contei o que eu tinha visto. Ela me disse que não havia visto nada, mas que também sentiu uma sensação parecida com a minha. Uma sensação de tragédia e coisas ruins. Então, no dia seguinte, aproveitamos uma carona de um de nossos amigos que estavam indo embora e fomos juntas. Mas antes, eu alertei o meu irmão sobre a bagunça e sobre o meu pressentimento, sendo que ele acabou entregando a chave do sítio antes mesmo do combinado, e disse que não alugaria mais aquele local para a gente ficar, pois também sentiu muitas coisas estranhas ali. Até hoje, fico me perguntando se foi a bebida, o clima da festa ou a bagunça que foram os responsáveis por atraírem aquelas coisas estranhas e aparentemente ruins para aquele local. E me pergunto se o meu irmão e os outros que lá estavam também sentiram o mesmo sentimento de morte que eu e a minha amiga estávamos sentindo naquela noite.
tudo com relação ao desejo de machucar as pessoas. Boa noite. Olá, Rafael. Sou inscrito em seu canal. Eu curto todo o seu conteúdo que o seu canal apresenta. O meu nome é Brenário, tenho 29 anos de idade e o que relatarei a você foi uma experiência ocorrida com a minha falecida avó. E para ser mais seguro, eu não colocarei os nomes reais dos envolvidos aqui, por privacidade e proteção. Então, essa é a experiência vivida por ela quando ela tinha 23 anos de idade, na época deste ocorrido. Eu escreverei aqui como se fosse ela contando essa experiência. Em abril de 1955, eu tinha 23 anos de idade quando tudo começou. Eu tinha amigos maravilhosos que infelizmente os perdi naquele dia. Certa vez, estávamos andando de carro, eu e mais 5 amigos, e eram eles 3 garotas e 2 garotos. Quando de repente, avistamos um homem parado, acenando, pedindo carona. Nós paramos e perguntamos aonde aquele homem queria ir. E foi quando fomos surpreendidos por aquele homem que segurava um machado nas mãos. E na verdade, ele apresentava sinais de loucura. Ele estava soltando gargalhadas bem altas e começou a dar machadadas no carro, como se estivesse tentando abrir e nos pegar. Nós, 6 ali, começamos a gritar desesperados e aquele homem dava fortes machadadas no carro e nós ali passando um maior sufoco. Nós abrimos a porta do carro e começamos a correr dali, entrando dentro da mata. E aquele homem começou a nos perseguir com aquele machado nas mãos e dando fortes gargalhadas. Nós ficamos correndo e correndo por dentro da mata, até que em um certo momento perdemos aquele sujeito de vista e passamos a caminhar e caminhar por dentro daquele mato. E em um certo momento nós paramos em um certo ponto da mata. E foi quando, de repente, um dos meus amigos, que se chamava Oscar e tinha 25 anos de idade, ele foi atingido com uma machadada na cabeça por aquele homem louco. Nós começamos a gritar desesperados ali, e o nosso amigo Oscar, infelizmente, veio a falecer. E depois de ter matado o Oscar, aquele homem também foi em direção ao nosso amigo Gael, que tinha 24 anos de idade, e também o atingiu com uma machadada nas costas. A cena era chocante e nós, apavoradas, e como agora só havia restado nós 4 garotas, sendo nós, eu, a Danica, de 23 anos, a Megan, de 21 anos, e a Sabrine, de 22 anos. Nós começamos a correr dali o mais depressa possível, deixando para trás os nossos 2 amigos, que infelizmente já estavam mortos. Nós 4 chegamos em uma casa no meio da mata e já entramos com tudo lá dentro. E ao entrar, nós nos deparamos com uma senhora de idade que se apresentou como Dona Teresa. Ela nos recebeu ali e nos assegurou que estava tudo bem. E foi quando, de repente, em um certo momento, ela retirou do seu bolso um canivete e atingiu a minha amiga Megan bem em cima do peito, do lado em que fica o coração. Nós começamos a gritar desesperadas e quando Megan já estava morta, aquela velha foi em direção a Sabrine e a atingiu com um golpe de canivete bem no meio da sua garganta. Nós, que havia restado apenas eu e a Danica, começamos a gritar e saímos dali correndo, e corremos o mais depressa possível por dentro daquele mato. Até que de repente,
A Danica acabou caindo em uma armadilha e acabou ficando pendurada por uma corda amarrada em seus pés, de ponta cabeça e girando. Então, ela começou a pedir a minha ajuda. E logo chegou até nós aquele homem da estrada com aquele machado nas mãos. Ele estava todo ensanguentado. Ele foi em direção a Danica e, usando aquele machado, ele a degolou. Eu vi em minha frente aquela cena aterrorizante e aquele homem arrancou a cabeça de Danica e jogou em minha direção. E eu, ao ver a cabeça dela bem na minha frente, eu comecei a gritar apavorada. O corpo dela ficou se mexendo, pendurado naquela armadilha e derramando muito sangue no chão até que parou. Aquele homem me agarrou e saiu segurando os meus braços, me levando dali. Ele me levou direto para aquela casa em que eu já havia estado antes, e aquele homem me amarrou em uma cadeira e me deixou ali. Eu descobri que a realidade é que aquele homem que se apresentou com o nome de Peçunha e aquela velha eram assassinos e que todos que passavam por ali naquela região eram assassinados por eles. Eles só poderiam ser doentes mentais. Então eu passei o resto daquele dia e a noite inteira presa naquela cadeira. Eles me davam água e comida, mas no caso de eu querer fazer as minhas necessidades, infelizmente eu não tinha liberdade. Até que no início da manhã eu consegui me soltar e com muito cuidado eu saí e comecei a correr dali. Mas fui percebida por aquele homem que logo começou a me perseguir. Eu corria desesperada no meio daquele mato e aquele homem atrás de mim me perseguindo. Até que eu tropecei e caí no chão e aquele homem me alcançou, me pegou e me levou de volta para aquela cabana. Passei um bom tempo sendo torturada e agredida por aquele homem e aquela velha. Até que no dia seguinte, eu consegui enganar aquela velha dizendo que eu estava passando mal. Acabei conseguindo novamente me soltar, agarrei aquela velha e a prendi naquele mesmo lugar que eu estava. Após isso, eu comecei a sair dali correndo, mas logo eu fui percebida novamente por aquele homem e novamente eu passei a ser perseguida dentro daquele mato por ele. Até que em um certo momento eu tropecei e aquele homem me pegou, porém eu consegui me soltar dele. E quando eu ia saindo para correr, eu tropecei e caí no chão. Ele ia me pegando novamente, mas não conseguiu, pois eu havia lhe dado um chute. E quando eu ia saindo para correr, eu tropecei novamente e caí no chão, mas consegui me levantar e correr novamente. Mas em uma distância quase bem próxima, e não muito distante de onde eu havia acabado de tropeçar e ter me levantado. Porém, pelo fato de ser homem, ele corria muito mais rápido do que eu. Ele me alcançou, me agarrou e saiu me arrastando dali. E novamente eu voltei para aquele lugar. Foi um pesadelo eu ter passado o resto daquele dia e a noite inteira naquela cabana, pois aqueles dois me torturavam bastante, me agrediram e fizeram outras coisas horríveis que me traumatizaram. Até que no nascer do dia, eu, mesmo estando um pouco fraca, consegui me libertar e sair dali. Corri muito, até que finalmente consegui chegar na estrada. De tão cansada, eu estava apenas caminhando e caminhando. Consegui pegar carona em um caminhão que passava ali pela estrada. Fui socorrida e levada para um hospital. A polícia foi acionada, porém, quando eles chegaram na mata e foram até a cabana, onde eu havia descrevido o lugar, eles não encontraram ninguém ali. Encontraram apenas os restos mortais dos meus amigos, que estavam faltando outras partes.
E essas partes faltantes foram consumidas por aquele casal de maníacos que eram canibais. Bem, eu não sei se eram casais, mas parecia ser a mãe e o próprio filho. Eles fugiram do local e nunca foram encontrados. A minha avó carregou esse trauma até no dia da sua morte. Boa noite.